Num piquenique em família, minha mãe levou minha filha para passear, mas voltou sem ela. Quando fiquei desesperada, minha irmã disse: "Ela tá bem." A gente só precisava de uma pausa das reclamações dela. Minha mãe ainda falou: "Você mima ela demais." Ela precisava aprender uma lição. Mas a verdade é que elas deixaram minha filha sozinha num parquinho, a 3 quilômetros de lá, no calor de 32 graus. Eu não gritei. Só tomei uma decisão. Um telefonema mudou tudo. Quase surtei quando minha mãe olhou nos meus olhos e falou que também tinham deixado a Lily lá, como se fosse normal. Disse: "Ela tinha que aprender." Eu fechei o punho tão forte que senti minhas unhas cortarem minhas mãos. Meu coração batia forte, eu mal conseguia enxergar direito. Queria gritar, quebrar tudo, pegar as chaves e sair correndo. Mas eu não fiz nada. Aprendi que minha raiva não assusta minha mãe. Ela gosta disso. Ela vive nesse caos. Ela sabe fazer parecer que a errada sou eu. Então engoli em seco e só escutei. Elas disseram que Lily estava gritando, chorando, não queria se acalmar. Ava disse que nem parecia arrependida. Ela ficou esperneando, a gente pediu para parar, mas como ela não parou, a gente foi embora. Eu perguntei: "Vocês deixaram ela lá?" Emily, que estava do meu lado, ficou parada e começou a ir para a porta. No parque, minha mãe falou como se tivesse dizendo onde tinha estacionado o carro. Disse: "Tinha gente lá." Ela não estava sozinha. Ava completou: "Só um pouquinho." Ela tinha que se acalmar. Você deixa ela fazer o que quer. Isso não é saudável. Eu tive que fazer muita força para não gritar. Era para ser um final de semana curto, só eu e meu marido. A primeira viagem desde que a Lily nasceu. Nem ficamos fora 48 horas. Minha mãe quase empurrou a gente para fora de casa. Disse: "Vão curtir. Ela vai ficar bem." Mas na videochamada de sábado à noite, ela já estava estranha. Lily não sorriu, nem falou. Só acenou e olhou para longe. Minha mãe disse que ela estava cansada. Ava falou que estava de mau humor, mas agora, ela simplesmente não estava lá. Elas tinham deixado minha filha num parque longe, a pé, no sol forte. Olhei o relógio. Eram só 10 da manhã. Minha mãe disse que tinha deixado ela lá ontem, de tarde, e não falou nada. Emily saiu e eu fui com ela. Dirigimos em silêncio, só rezando para encontrar Lily num balanço, talvez brava, mas segura. Uma mulher perto da quadra disse que viu uma menina chorando perto do escorregador, depois do pôr do sol. Ela ficou lá por horas, sem falar com ninguém. A mulher deu água para ela e chamou a polícia quando ninguém apareceu. Emily ligou para a delegacia enquanto eu dava meia volta com o carro. Eles encontraram minha filha quase de noite, enrolada numa toalha, toda queimada do sol, desidratada e quieta. O policial disse que Lily quase não falou nada. Ela só disse que a avó a deixou lá e mandou ela se virar. Quando a gente entrou na delegacia, Lily correu pra gente. Ela não falou nada, só se jogou nos braços da Emily e abraçou forte, como se tivesse medo que a gente sumisse também. O policial perguntou se a gente queria fazer um boletim de ocorrência. Eu falei: "Ainda não." Levamos ela para casa. No caminho, ela não disse nada. Não fez perguntas. Só ficou olhando pela janela, piscando devagar, como se não tivesse dormido a noite toda. Quando chegamos, eu vi minha mãe e Ava sentadas. Ava no celular, minha mãe vendo TV com uma xícara de café, como se fosse um domingo normal. Elas não perguntaram nada sobre a Lily. Nem pediram desculpa. Minha mãe olhou para mim e disse: "Espero que você entenda agora porque ela é assim. Você não pode proteger ela para sempre." Naquela hora, eu senti que algo em mim tinha mudado. Mandei as duas embora. Elas riram. Ava chegou a dar risada mesmo. Ela disse: "Essa casa também é nossa." Mas não era. A casa estava no meu nome. Eu tinha deixado elas ficarem depois que o negócio do condomínio deu errado. Me senti culpada e achei que seria bom para Lily ter contato com as avós. Foi um erro. Eu não gritei. Não briguei. Liguei para um chaveiro.
Depois liguei para outra pessoa. Uma ligação que eu adiava há muito tempo. Era alguém que podia mexer com isso de verdade. Porque aquilo não era disciplina. Era crueldade. E eu não inteligência artificial ficar calada. Eu não liguei para a polícia. Liguei para um ex-colega de trabalho, o RY. Hoje ele investiga abusos em lugares que cuidam de idosos. Contei a história sem dar nomes, só os fatos. Uma senhora com comportamento duvidoso que estava quase sendo aceita num programa comunitário. Contei o que aconteceu com Lily. Ele me ouviu e disse que iria investigar. Eu não precisava da justiça ainda. Só precisava que alguém olhasse para ela e notasse o perigo. Na segunda de manhã, meus pais ainda estavam fora. Troquei as fechaduras enquanto eles foram ao mercado. Quando voltaram, as coisas deles estavam em caixas na varanda. Minha mãe bateu na porta por uns 20 minutos. Eu não abri. Ela ameaçou chamar a polícia. Eu falei, pode chamar. Já tinha feito um registro na delegacia. E tinha vídeo dela admitindo o que fez. Depois disso, ela parou de gritar. Lily ficou quieta o dia inteiro. Emily ficou com ela no sofá, enquanto eu liguei para a escola. Avisei que Lily inteligência artificial ficar uns dias em casa. Só disse que tivemos um problema familiar. Eles entenderam. Sempre gostaram muito dela. Na terça, minha mãe ligou 6 vezes. Deixou um recado dizendo que estava pronta para conversar. Ava mandou uma mensagem só, você foi longe demais. Eu ri. Elas ainda achavam que estavam no controle. Eles achavam que era só mais uma briga. Que a inteligência artificial voltar em alguns dias, pedir desculpa, com o rabo entre as pernas. Como sempre acontecia. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu tinha uma lista. O primeiro item era o trabalho da Ava. Ela trabalhava numa seguradora pequena que falava muito de valores familiares e fazia verificação de antecedentes. Eu enviei uma denúncia anônima. Juntei o áudio da minha câmera de campanha, onde ela fala que deixaram a Lily no parque para ela aprender. Não precisava dizer mais nada. No dia seguinte, o chefe dela chamou ela para uma conversa. Antes do fim de semana, ela foi demitida. Enquanto isso, Emily também agiu. Sem fazer escândalo. Foi educada, fria, mas certa do que estava fazendo. Ela falou com a igreja da minha mãe. Mandou uma mensagem bem cuidada, falando das preocupações com o jeito da minha mãe tratar crianças. Não precisava mentir nem exagerar. Só disse a verdade. Na sexta-feira, a igreja pediu para minha mãe se afastar de todas as atividades. Ela amava fazer aquilo, organizar eventos, almoços comunitários, ler a Bíblia para crianças nas quartas. Perdeu tudo. E nem assim elas pediram desculpas. Nenhuma vez. E a Lily? Ainda não tinha nos contado o que tinha acontecido nas horas em que ficou sozinha. Ela estava dormindo no nosso quarto agora. Não queria ficar sozinha em nenhum cômodo com a porta fechada. A orientadora da escola disse para dar um tempo para ela. Então dimos. Mas eu não estava parada. Eu tinha mais planos. E o pior ainda estava por vir. No fim de semana, meu celular estava cheio de mensagens sem resposta. No começo, era minha mãe. Fria, tentando controlar a situação. Disse, você tá exagerando. Isso já foi longe demais. Fizemos o que era certo. Depois veio a Ava, usando culpa. Não acredito que você tá fazendo isso com sua própria família. Agora sua esposa manda em tudo. E a melhor de todas, você tá acabando com nossas vidas por causa de uma birra. Eu quase ri. Elas ainda achavam que tinham controle. Na quarta-feira, o tom mudou. As mensagens já vinham com pânico. Por favor, liga pra gente. Onde estão nossas coisas? Estamos sendo perseguidas. Minha mãe disse que a igreja suspendeu ela, e que alguém postou coisas maldosas sobre ela na internet. Ela não sabia que tinha sido Emily. E ainda nem imaginava o que estava por vir. Eu nunca respondi. Só falava com Emily, a conselheira da Lily,
alguns amigos que estavam me ajudando em silêncio, e o RY. Ele me ligou no mesmo dia em que contei tudo. RY investigou e me contou uma coisa interessante. Minha mãe tinha se candidatado para trabalhar como auxiliar numa creche local meses atrás. Ela nunca me contou. Provavelmente achou que não importava. Ela quase não passou na verificação de antecedentes. Mas o RY conhece as pessoas certas. Gente que rever documentos quando tem um bom motivo. Na quinta de manhã, a creche recebeu um relatório completo sobre o que minha mãe fez com a Lily. Mandamos o áudio da câmera da campanha e uma declaração completa, escrita e assinada por mim e pela Emily. Eles não responderam. Mas nem precisava. Na sexta, minha mãe recebeu uma carta oficial da creche. Dizia que ela tinha sido retirada do processo de seleção e colocada na lista interna de pessoas assinalizadas. Ela ficou arrasada. Muito mais do que com qualquer mensagem que eu tinha enviado. Mas não parou por aí. Eu também investiguei um pouco. Descobri que a Ava estava morando num apartamento alugado no nome de outra pessoa. Ela e minha mãe estavam sublocando o lugar, escondido, enquanto procuravam algo mais barato. Liguei de forma anônima pro gerente do prédio, fingindo ser um vizinho preocupado. Falei que tinha coisas estranhas acontecendo com crianças e que os moradores não estavam na lista oficial. Dei detalhes suficientes para parecer real, número do apartamento, vaga de estacionamento e horários em que foram vistas se mudando. 3 dias depois, eles foram notificados, tinham 30 dias para sair. Não era um pedido. Era uma decisão. Enquanto isso, Lily quase não saía de perto da gente. Ela ainda não queria voltar para a escola. Emily ficou em casa com ela, ajudando aos poucos a voltar à rotina. Às vezes, Lily brincava em silêncio. Outras vezes, ficava encolhida olhando pro nada por horas. Ela não tinha falado nada sobre o que tinha acontecido no parque. Até que falou. Era pouco depois da meia-noite. Emily estava dormindo. Eu estava no sofá vendo algo no mudo, quando ouvi passos leves. Lily estava em pé com o cobertor na mão. Ela disse, posso te contar agora? Desliguei a tela e ela sentou do meu lado. Ela contou que eles ficaram bravos porque ela não quis comer o que minha mãe fez. Ela chorou e pediu pela mãe. Ava disse para ela parar de ser bebê. Quando Lily ficou mais alta, minha mãe disse que ela era difícil demais, que precisava aprender. Eles disseram que iam dar uma volta e a levaram até o parquinho. Ficaram um pouco com ela e depois disseram que ela podia voltar para casa sozinha. E foram embora. Lily esperou. O sol se pôs. Ela disse que achava que eles iriam voltar. Mas ficou escuro demais. Ela ficou com medo. Chorou até a garganta doer. Depois parou, porque não adiantava. Uma mulher deu água para ela e fez perguntas. Mas Lily estava com muito medo de ir embora com ela. Ela disse que achava que, se saísse de lá, ninguém inteligência artificial encontrar ela. Então ela ficou esperando até a polícia chegar. Ela contou tudo isso numa voz sem emoção, como se nem estivesse lá quando aconteceu. Igual adulto que já sofreu muito. Não consegui dormir depois daquilo. Na manhã seguinte, fui até a delegacia e atualizei o relatório. Contei tudo. O policial foi compreensivo. Mas disse que, para seguir com o caso, Lily precisaria testemunhar. Eu sabia que ela não estava pronta. Talvez nunca esteja. Mas não importava. Porque a essa altura a vida deles já estava desmoronando. Minha mãe perdeu a reputação, a comunidade e a chance de começar uma nova carreira. Ava perdeu o emprego, o apartamento e até os amigos. Até o namorado dela ficou quieto depois que a Emily encontrou com ele sem querer no supermercado e contou tudo o que tinha acontecido. E isso foi só o começo. Porque eu sabia de uma coisa que eles não sabiam. Tinha uma pessoa que eles com certeza não queriam envolvida. E essa pessoa tinha acabado de descobrir tudo. A mensagem chegou às 7h43 da manhã. Era do Daniel, ex-namorado da Ava. Eles não se falavam há quase 2 anos. O fim do relacionamento foi feio, cheio de briga e todo mundo ficou sabendo. Eu e o Daniel nunca fomos muito amigos, mas sempre nos davam bem.
A gente dividiu algumas histórias no passado, então quando a Emily contou para ele o que tinha acontecido no mercado, ele não ignorou. A mensagem dele foi curta: ouvi o que eles fizeram. Tem uma coisa que você talvez queira ver. Nos encontramos para tomar café naquele mesmo dia. Ele levou o notebook velho e um pendrive. Disse que tinha guardado aquilo por raiva, sem saber bem o porquê. Mas depois do que ouviu, decidiu que era hora de entregar. Era um HD cheio de vídeos das câmeras de segurança da casa onde a Ava e minha mãe moravam. Aquela casa que todo mundo ajudou a limpar quando elas não conseguiram mais pagar. As câmeras ficaram gravando mesmo depois que elas se mudaram. E nesse tempo, elas fizeram algumas coisas. Alguns vídeos mostravam elas fofocando, falando mal dos outros, brigando entre si. Mas 2 vídeos eram muito piores. O primeiro era de quase 1 ano atrás. Minha mãe gritando com a Lily por ela não querer abraçar a Ava. Chamando ela de ingrata e manipuladora. Lily tinha no máximo 7 anos. O segundo era a Ava zombando da Lily num jantar de família. Ela imitava a voz da Lily e chamava ela de a idiotinha meiga. Minha mãe aparecia rindo ao fundo. As duas sabiam que a câmera estava ali. O Daniel organizou os vídeos para mim, com data e número. Quando eu assisti, fiquei gelada. Eu não enviei para a polícia. Enviei pro ex-chefe da Ava, aquele que tinha demitido ela. Eu sabia que ele guardava os documentos de RH dela e ainda tinha contato no meio. Também enviei para a igreja onde minha mãe trabalhava. Um link anônimo, sem texto. Sem explicação. Deixei eles tirarem as próprias conclusões. E postei um clipe mais leve num fórum de pais onde minha mãe participava com outro nome. Era um vídeo dela brigando com a Lily por ela chorar depois de ralar o joelho. Ela não bateu. Não gritou. Mas foi o suficiente. A conta dela foi excluída em menos de 1 hora. Naquela noite, eu finalmente liguei para ela. Ela atendeu na primeira tentativa. Eu disse: olha, você tem 1 hora para me ligar de volta e pedir desculpa para Lily e para Emily. É sua chance. Ela ficou em silêncio. E depois desligou. Não ligou de volta. 2 dias depois, Ava mandou outra mensagem. Mas dessa vez não era com raiva, nem tentando fazer eu me sentir culpada. Era desespero. Ela disse: você precisa parar. Por favor, estamos sendo seguidas. Perdi minha segunda entrevista. Alguém mandou o vídeo para eles por e-mail. Eles já sabiam de tudo. Elas não estavam sendo seguidas. Mas estavam sendo observadas, do jeito que uma reputação vai acabando aos poucos. Igual tinta se espalhando na água. As pessoas ficam sabendo. Os olhares mudam. A confiança nela sumiu. Os nomes delas foram tirados das listas sem alguém falar nada. As mensagens que elas mandavam nem estavam sendo lidas. As mesmas pessoas que sempre elogiavam elas agora desviavam no supermercado para não falar com elas. Enquanto isso, a Lily estava melhorando. Ela ainda não gostava de ficar sozinha, mas estava rindo mais, voltou a desenhar e já dormia a noite toda. Começou a pedir para ver os amigos, ir na biblioteca, fazer caminhadas com a gente pelo bairro. O medo dela foi passando, aos poucos. Mas o meu não. Porque eu ainda tinha uma carta guardada. Ava e minha mãe achavam que eu estava fazendo isso por causa de uma coisa só. Mas elas não sabiam que eu descobri outra. Não consegui dormir depois de ver aquele vídeo. Não o dos gritos ou das zoeiras. Isso eu já esperava. Elas sempre foram assim. Foi o terceiro clipe que o Daniel mandou que me fez ficar acordada. Ava tava no telefone. Andando pra lá e pra cá. Isso foi há 1 ano e meio. Ela tava falando sobre dinheiro. Ela falou de uma conta, a conta do meu pai. Meu pai morreu há 4 anos. Deixou uma herança pequena pra Lily, pra guardar pro futuro dela, pra faculdade. Minha mãe que tinha ficado responsável por isso. Eu confiava nela na época. Mas no vídeo, Ava fala uma coisa que me deu um nó no estômago. Ele ainda pensa que a conta existe. A gente só mexeu nela. Ela nem vai perceber. Ninguém fica olhando o extrato. Ele é mole.
Assisti 3 vezes para ter certeza do que eu ouvi. No dia seguinte, fui no banco. A conta tinha sido encerrada há 2 anos. O dinheiro sumiu. Tudo. Ainda não contei para Emily. Eu não estava preparada para ver a raiva dela. Quis ter certeza de tudo primeiro. Pedi uma análise completa dos registros. Depois de alguns dias, voltou o resultado. Os nomes delas estavam lá. Minha mãe e Ava. Elas tiraram o dinheiro do fundo de Lily e mandaram para uma conta em nome de uma empresa de fachada que a Ava tinha aberto. Depois, a empresa sumiu. O valor não era enorme, mas era o suficiente para calar alguém, $37.000. Fiquei dias com esse número na cabeça. Deixei queimar. E então a AGI. Procurei um advogado. Alguém discreto, experiente, firme. Mostrei tudo para ele, os vídeos, os extratos, as mensagens. Ele sorriu uma vez. Não foi um sorriso amigo. Ele me ajudou a registrar 2 coisas. Um processo civil por roubo de dinheiro e uma denúncia de fraude junto ao Estado. Eu sabia que elas iam surtar. Iam tentar se defender. Mas não tinham como. O caminho do dinheiro estava claro. O vídeo era a prova. E a lei estava do meu lado. Quando as cartas do tribunal chegaram, Ava me ligou às 3 da manhã. Deixei tocar. No dia seguinte, minha mãe mandou uma mensagem chorando. Disse que iam perder tudo. Que foi um mal-entendido. Que família não resolve coisas assim. Mandei o áudio pro meu advogado. Emily tomou a próxima atitude. Ela entrou em contato com os amigos da Ava. Gente que saía com ela, trabalhava com ela, gente que ela confiava. Emily contou a verdade. Sobre o processo. Sobre a fraude. Sem drama. Só os fatos. No final da semana, o nome da Ava foi removido de 3 grupos de WhatsApp. 2 pessoas que ela considerava como família bloquearam ela. O mundo dela estava encolhendo rápido. Mas eu ainda não tinha terminado. Entrei em contato com o antigo pediatra da Lily. Expliquei tudo com calma e respeito. Disse que não estava pedindo diagnóstico nem nada. Só queria que ele colocasse uma observação no prontuário dela. Algo que a protegesse de cair novamente nas mãos daqueles 2. Ele colocou um alerta no sistema. Isso significava que, se minha mãe ou Ava aparecessem em algum hospital dizendo que tinham direito sobre a Lily, elas seriam denunciadas na hora. Então eu fiz uma coisa que queria fazer há muito tempo, cancelei o plano de celular da família. Minha mãe me colocava nesse plano desde os meus 19 anos. Ela dizia que era mais fácil assim. Mas na verdade, ela nem pagava essa conta há mais de 10 anos. Eu desliguei o plano no meio de uma ligação. Ela descobriu só quando foi na farmácia. No fim de semana, eu, Emily e Lily fomos pra praia. Lily achou uma concha bonita e disse que queria voltar para a escola em breve. A gente não falou da minha mãe. Nem da Ava. Só falamos das ondas, do sorvete e de qual livro ela queria pegar na biblioteca. Foi a primeira vez que a Lily sorriu o dia todo sem pensar 2 vezes. Enquanto ela brincava na areia, eu peguei meu celular. Tinha mais uma mensagem de voz da Ava. Dessa vez foi diferente. Não tinha nem raiva, nem desespero. Só uma frase. Nós sabemos o que você tá fazendo. E isso vai voltar para você. Foi nesse momento que eu vi que elas estavam com medo de verdade. Porque, pela primeira vez na vida delas, elas não tinham mais nenhuma carta na manga. Eu não precisava dar o golpe final. Elas já estavam quebradas, sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém para defender. As pessoas que elas usavam para fofocar, para conseguir coisas, já não atendiam mais. Nem respondiam. Eu deixei o silêncio fazer o resto. E então, eu fechei a porta de vez. Mandei 2 cartas escritas à mão, uma para minha mãe e outra para Ava. Sem endereço de volta, sem enfeite. Só uma frase que elas nunca iriam esquecer, porque seria a última coisa que iriam receber de mim. Isso não é vingança. É correção. Vocês foram avisadas, tiveram chances, foram protegidas, e mesmo assim machucaram uma criança. Meu filho.
Não tem perdão. Não tem contato. A partir de agora, não nos conhecemos mais. Deixei as cartas numa caixa de correio perto da escola da Lily, onde eu e Emily esperamos ela toda manhã. Parecia o lugar certo. Os dias que vieram foram calmos. Quase calmos demais. Lily se adaptou mais rápido do que a gente esperava. A escola ajudou. O conselheiro ajudou. O Muffin, nosso cachorrinho, ajudou também. Aquele vira-lata bagunçado virou a sombra dela. Ela começou a falar mais. Riu sem medo. Um dia, ela até desenhou um quadro da nossa família. Só tinha nós três. Mais ninguém. Emily chorou quando Lily não estava olhando. Eu não. Já tinha chorado tudo antes. A gente parou de ouvir falar da Ava depois que a data do julgamento passou. Nenhuma resposta, nenhuma defesa. Nosso advogado conseguiu uma sentença automática. Agora, tecnicamente, elas tinham que nos pagar de volta. Nunca vão pagar, mas esse nem era o ponto. O ponto é que estava no papel. Era oficial. A empresa falsa foi fechada. Minha mãe perdeu o carro por falta de pagamento. O centro comunitário também tirou ela do conselho depois que alguém mandou os vídeos antigos para os serviços sociais da cidade. O nome da Ava foi passado com um alerta para outras empresas. Ninguém queria ela mais. Eu sabia de tudo isso porque eu estava acompanhando de perto. Não para me vingar, mas para ter certeza de que a justiça estava sendo feita. E então aconteceu. Ou pelo menos, eu pensei que tinha acabado. 2 semanas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você não pode fazer isso e simplesmente sumir. Sem nome. Sem pontuação. Só isso. Bloqueei o número, apaguei a mensagem e disse para mim mesmo que não importava. Eles não tinham mais nada para fazer. Mas uns dias depois, o RY me ligou. Ele disse que alguém tinha entrado com um pedido baseado na Lei de Acesso à Informação, para ver os detalhes da denúncia de fraude. Não era jornalista. Nem advogado. Era alguém anônimo. O relatório Inteligência Artificial vir todo censurado, mas como tudo foi registrado, dava para ver que alguém ainda estava investigando. Pode ser eles, disse o RY. Ou alguém perto deles. Talvez alguém descobriu. Ele só me avisou, fica de olho. Não contei nada para Emily. A gente tinha acabado de pintar o quarto da Lily da cor que ela escolheu. A casa estava feliz de novo. A gente finalmente se sentia como uma família. Eu não queria estragar esse momento. Então, peguei todos os documentos do tribunal e guardei numa caixa à prova de fogo. Os vídeos, armazenei em um pendrive separado, escondido numa pasta difícil de achar. Imprimi tudo. Mensagens de texto, áudios, e-mails. Deixei tudo trancado em uma gaveta no meu escritório. Não porque eu achei que inteligência artificial precisar disso de novo. Mas porque eu conheço eles. Eles não voltam com desculpas. Eles voltam com planos. Eles esperam você parar de olhar para trás. Esperam você achar que tá tudo bem de novo. Aí eles testam os limites de novo. Mas dessa vez, se eles voltarem, não vai ter aviso. Não vai ter carta. Não vai ter drama lento. Vai ter um fim direto. E eles nem vão ver chegando. Às vezes, bem tarde da noite, eu ainda dava uma olhada nas câmeras de segurança. Mesmo sabendo que não tinha ninguém. Virou um hábito. Um dia, a Emily me pegou fazendo isso. Ela não disse nada. Só sentou do meu lado até eu desligar a tela. Nós dois sabíamos que a guerra tinha acabado. Mas de vez em quando, eu ouvia um carro parar um pouco mais perto da nossa garagem. E eu me perguntava: será?